Boa tarde. Hoje, 31 de dezembro de 2025, último dia do ano. Eu parei aqui para fazer um pequeno vídeo, desejar um feliz 2026 para todos, meus amigos, parentes, minha família, e dar um breve relato do que aconteceu em 2025. Eu tive uma reviravolta na minha vida em julho, mês de julho deste ano. Eu fui acometido por uma doença autoimune que tomou meus 2 pulmões em mais de 80%. E não foi infecção, não foi inflamação, foi por fibrose cística. E essa fibrose cobriu todos os meus 2 pulmões, mais de 80%. Dia 5 de julho, dia 4 de julho, foi aniversário aquele baile do Corpo de Bombeiro, lá no Clube Naval, e eu estive lá, fiquei à noite, normal. Quando foi no dia 5, eu já estava sendo internado na UTI do Hospital Brasília. Passei 45 dias lá dentro, fui desenganado 4 vezes, chamado a família para despedida e tudo, e fiquei mais 4 meses, aliás, já tem mais uns 4 meses que estou usando o home care. Estou na casa da minha mãe e agora eu voltei para casa, estou na minha casa agora. E porque minha mãe tem 94 anos, fazia muita questão de cuidar de mim, ficou cuidando de mim e continua fazendo comida, essas coisas todas. Bom, eu perdi paladar, arrumei uma diabetes, ferida na boca, algumas coisas, e agora eu estou tomando 2 medicações novas, que estou vivo pelo milagre. Eu queria exatamente falar sobre isso, milagre da mão de Deus. Eu passei os 45 dias na UTI, completamente desenganado, porque a minha doença, essa doença não é minha, mas a doença ela é uma doença autoimune que realmente ela tem uma questão muito atípica, porque fui acometido e cerca de 2 meses ela desenvolveu mais de 80%. E aí essas coisas que complicaram mais a rapidez de tudo isso. Sou hoje o único paciente vivo com esse diagnóstico, com essa situação, único. Na literatura científica não existe reversão, não existe tratamento, a não ser o transplante, mas é muito complicado também. Então eu vivo um milagre. Vivo um dia de cada vez e vivo um milagre da vida. E nisso Deus tem sido fiel, Deus é fiel. Eu sou um servo de Deus já há mais de 30 anos. E quando eu entrei na UTI, eu fiz um propósito não, eu conversei com Deus. Falei, Deus, se o Senhor quiser me levar, estou de mala e cuia pronto. Porque a palavra de Deus diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai Nosso nos ensina isso também. Seja feita a tua vontade, não a minha. E eu, nas minhas orações de madrugada, mesmo na UTI, eu dizia, Deus, o Senhor já me deu do bom e do melhor. Fui pai, filho, marido, um profissional muito bem sucedido. Saí de soldado, cheguei a major. Tive todas as benesses que Deus me deu. 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. Estão tudo encaminhado. Um é policial penal, advogado. O outro é sargento da Polícia Militar em Goiás também. E a minha filha, uma está fazendo medicina, a outra é jornalista. Minha esposa, que é o meu braço direito, é da Defensoria Pública, também já está para se aposentar.
Então está todo mundo com um caminho. Eu disse para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Se for para o Senhor me levar, eu estou pronto. Mas eu não falei isso da boca para fora, eu falei isso do meu coração. E por incrível que pareça, o milagre veio. 15 dias depois me apareceu um ex-comandante meu, comandante-geral, Coronel Lisandro, e ele chegou lá numa quarta-feira à tarde e disse, Bento, eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus me incomodou. Semana toda, aliás, a semana não, a manhã toda de hoje, e ele ficava falando, Bento, Bento, Bento. Aí eu fui ver, estava no grupo de pessoas, ela estava lá no grupo, eu fui ver, você estava internado, estava doente, e aquela voz continuou no meu ouvido. Você vai lá visitar o Bento, você vai lá. E aí eu falava, isso é, o coronel falava, que ele é pastor também. O pastor dizia assim, isso é coisa do meu ouvido, da minha cabeça. E o Espírito Santo de Deus incomodava ele, dizia, você vai lá e vai lá hoje. Vai dizer para o meu cérebro que ele vai viver. E assim foi feito. Ele foi, na quarta-feira, uns 15 dias depois dessas orações que eu já vinha fazendo, chegou lá e falou isso para mim, eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus falou que você vai viver. Ora, isso eram orações que eu fazia, só eu e Deus, conversava com ele. O mais incrível, eu fiquei lá 45 dias, eu nunca tive ansiedade pelo dia de amanhã, nunca. Eu fiquei como se estivesse numa redoma, tranquilo. E quando eu recebi essa palavra, eu segurei essa palavra com unhas e dentes. E fiquei ali. Tomei posse da palavra de Deus, que eu ia viver. E aí fui desenganado essas 3, 4 vezes. Não dei bola para isso. Continuei. E o que acontece? Eu simplesmente saí da UTI, fui para o quarto, chegando no quarto fez novos exames, continuava avançando os 80, mais de 80%. Eles me deram mais uma dose de corticoide que eu tomava 60 miligramas, eles me deram mais 3 doses de 1000 numa bomba lá, eu tomei quarta, quinta e sexta. Sexta-feira eu tive um princípio de infarto daquele dia. E aí eu estava na UTI, só desci para outra UTI, aliás eu estava no quarto, desci para a UTI cardiológica, foi interrompido o infarto, e eu saí de lá depois uns 15 dias. E então o milagre na minha vida é todo dia, é um milagre diário. Quero dizer que a fé, às vezes nós achamos que temos pequena fé, nossa fé é muito pequena. Mas quando você lê as Escrituras, que a palavra diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, digamos a um monte, desloca-te daqui para lá e vice-versa, e você faz. Isso acontece. E é verdade, porque a pouca fé que eu tive e tenho, ela me fez Deus ouvir a minha oração, claro que com a oração de muitos amigos, de muitos parentes, de várias pessoas que oraram por mim e continuam orando o restabelecimento total da minha saúde. E Deus ouviu e eu sou um milagre. Vou entrar em 2026, eu quero voltar em 2026 dizer que Deus completou o milagre na minha vida. Que eu não vou usar mais oxigênio, eu não sei se Deus vai me colocar na fila de transplante ou se Ele vai refazer os meus pulmões. Ele pode tudo. A escolha dele, a vontade é dele. Que Deus abençoe a cada um. Dê um 2026 de muita fé, de esperança, de amor. E eu quero dizer uma coisa, a família é algo tremendo.
ela te sustenta. Nessas horas, você sabe quem é a sua família, quem é exatamente seus amigos, porque no atravessar do deserto, muitas vezes você se encontra sozinho. Eu quero dizer que a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meus filhos, e a minha mãe, as minhas irmãs, os irmãos foram e tem sido um objetivo tremendo na minha vida. Tem sido uma das razões principais de eu estar aqui. Claro, grato a Deus em primeiro plano pelo dom da vida e dizer que a vida é bela e que 2026 será mais lindo, mais maravilhoso. Eu dependo hoje desse aparelho, mas eu posso estar em casa, na minha casa, e desfrutar do ar, também do céu maravilhoso, olhar para as estrelas à noite e desfrutar da vida, porque eu não tinha nenhuma expectativa quando eu entrei naquela UTI. Eu fui desenganado 3 vezes. Na última, não havia nenhuma possibilidade. E hoje, quando eu vou a uma consulta, o médico diz, você é o único sobrevivente, porque quando você entrou na UTI, você entrou com 80%. Quem entrou com 70% das suas condições, ninguém sobreviveu. E agora eu estou tomando uma medicação nova, né? E Deus completará a obra na minha vida. Deus abençoe. Sejam todos cheios de um ano de paz, de felicidade, de amor. Valorizem a família, os amigos e viva a vida, porque a vida é como o vento, passa rápido. Deus abençoe. Feliz 2026, muita saúde, muita paz, muitas vitórias. Em nome de Jesus.